Graças a paz, povo abençoado. Bendito seja Deus. Sou o irmão Van, aqui de Cabedelo, Paraíba, capital João Pessoa, né? O ponto aqui a Paraíba, ele é o ponto mais oriental das Américas, certo? Fica aqui, ó, João Pessoa, olhando para o horizonte do mar, você vai bater na África, no continente africano. Eu já estive lá, já passei por lá, né, pelas ilhas, aquelas 3 ilhas, uma tá cai, não cai, Ilhas Canárias. Então eu já naveguei por ali, fui de navio quando eu trabalhava lá no navio, e já fui até ali a Europa, né, para a glória de Cristo Jesus. Ilhas Canárias, uma tá perigosa ali. Então a Paraíba, ele é o ponto mais ali no Cabo Branco. Quando você vier aqui na Paraíba, um dia que você puder vir, você de qualquer lugar do Brasil, você que já veio sabe disso. As praias maravilhosas, lindas, belíssimas. Então, João Pessoa, Paraíba, é o ponto mais oriental das Américas, porque ela vai direto lá para o continente americano. Beleza? Tranquilidade, mas isso é só para você, que às vezes diz, Paraíba é o lugar onde as cabras comem papel, onde passa fome. Não, a Paraíba é um lugar abençoado, desenvolvido, muito bom e tranquilo de morar. Pelo menos na minha cidade, graças a Deus, em Cabedelo, é uma bênção para a glória de Cristo Jesus. Bom, a irmã Luciana ainda não pôde estar aqui hoje, certo? Ela está se recuperando ainda, mas está bem melhor, graças a Deus. Mas como eu falei no vídeo passado, que ela está fazendo um curso, né? Eu acredito que no meio da semana, quando esse vídeo, ou aquele vídeo, vai ser postado hoje, aí vem o outro na terça, acredito que quarta-feira ela estará aqui conosco, alegrando este canal e me ajudando para a glória de Cristo Jesus. Bom, eu deixei uma deixa, mas eu deixei aqui no finalzinho do vídeo passado, né, que eu ia mostrar para você que a lei dos mandamentos, das ordenanças, né, das cerimônias, foram todas abolidas por Cristo na cruz. E a lei de Moisés, ela foi dada exclusivamente. Esse é o segundo passo. Você viu, o primeiro passo, você viu que existia 2 povos, 2 nações, Israel e os gentios. Judeus, que Israel são judeus, né? E as nações, os gentios ou pagãos, né? Os pagãos. Amém? Então é importante você saber disso. Depois você precisa aprender que Deus deu uma lei, né, para Israel, para uma nação, e essa nação foi exclusiva à nação de Israel. Vamos ver isto agora. Vou tomar aqui minha aguinha de cabedelo. Aos irmãos abençoados aí do canal, não vou citar nome hoje porque eu quero adiantar isso aqui, correr está aqui. Mas a todos, sintam-se abraçados, agraciados, né, em Cristo Jesus. Um forte abraço aqui do seu amigo, irmão Van, para a glória de Deus. Então vamos lá, vamos ver aqui. Primeiro vamos ler esse versículozinho aqui. A gente fala muito, eu falava muito da escolinha dominical, mas eu era um cego, cheio de véu, cheio de lei, praticante da lei de Moisés durante quase 30 anos. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta não é culto de oração não, viu? Quem liberta você aqui, ó, é o conhecimento. E o conhecimento da verdade só vem pela revelação do Evangelho, da graça de Cristo Jesus, despertado em Paulo. Você viu, Paulo recebeu por revelações direto de Cristo, não recebeu de homem algum, nem do Jesus de Nazaré, nem de Pedro, nem de João, nem de Tiago. Paulo recebeu diretamente do Cristo ressuscitado. Paulo conheceu o Cristo ressuscitado. Paulo ensinou, falava, né, doutrinava
e glorificava o Cristo ressurreto, o Cristo eterno, o Cristo que ressuscitou, ou seja, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus. Era este que Paulo conhecia e pregava e anunciava. Amém? Então vamos ver aqui. Segundo passo para você entender o Evangelho da Graça. A lei. Então, diversas nações e Israel. Deus, o Altíssimo, Yahvé ou Jeová, escolheu apenas uma nação para entregar a lei. Vamos ver aqui, Êxodo capítulo 34. Presta bem atenção, isso aqui é importante para você entender, para você dar início e caminhar bem. Não ser enrolado pela religião, nas escolinhas dominicais, sabatinais, salão do reino ou lá do catolicismo romano. Então preste atenção aqui agora. Êxodo capítulo 34, aprenda isso que você vai ser cada vez mais abençoado pelas revelações da graça de Cristo. Êxodo. Então, tudo isto aqui, ó, o lava-pé, o voto, o dízimo, o batismo com água, que é chamado véu, ósculo santo, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Outras tem. O jejum, apresentar criança, né? O dízimo, tudo isto aqui continha na lei, estava na lei de Moisés, que Deus deu a esta nação aqui. Olha quem deu essa lei. A lei que a religião evangélica, principalmente a religião do sétimo dia, diz que tem que cumprir, diz que tem que praticar. Vamos ver a quem Deus deu a lei de Moisés. A lei a Moisés. Vamos ver aqui. Êxodo 34, versículo 1. Versículo 1. Olha só, presta atenção. Então, disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Isto agora, está se referindo aqui à lei, certo? Agora, deixa eu colocar aqui, nesta tradução, como é que está esta tradução aqui? Ele diz aqui, ó, o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, nelas escreverei as primeiras palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Uma linguagem mais, né? Mais de melhor compreensão. Agora, o mesmo Êxodo, capítulo 34, versículo 1, a gente vai para o versículo 27. O 27 diz: o Senhor também disse a Moisés, é a continuação, é o contexto. O Senhor também disse a Moisés: escreva todas essas palavras, pois elas representam os termos da aliança que eu faço com você e com Israel. A aliança foi feita com quem? A você que está tomando um leitinho, a você que está chegando agora, a você que aprendeu na escolinha dominical, na religião evangélica, do sétimo dia, de testemunho de Jeová, do catolicismo romano, que você tem que praticar a lei para dar o dízimo. Existiam nações gentias, preste atenção, os gentios ou pagãos, que não eram judeus. As demais nações existiam na época, mas olha para quem mandou enviar, dar a lei, ensinar a lei de Moisés, o legislador, o representante direto de Deus, para quem? Aqui ó, a aliança, aqui ó, os termos da aliança que eu faço. Deus diz, eu faço com quem? Com Moisés e com Israel. A aliança foi feita única e exclusivamente, meu irmão e minha irmã, com esta nação aqui, Israel. A lei de Moisés foi dada a Israel. E nesta lei continha, presta atenção, nesta lei estava lá o mandamento, a ordenança do lava-pé, do voto, do dízimo, do batismo com água, do véu, de que mais? Disso aqui, ó, unção com óleo, do jejum, apresentar criança no templo. Tudo isso foi dado a quem? A Israel. Existiam as demais nações? Sim. Mas Deus mandou dar? Não. Deus mandou que elas praticassem, que elas guardassem as ordenanças da lei? Não. Foi dado a quem? A você, Moisés e Israel. Este é
é um entendimento abençoado. É o segundo passo para você caminhar e entender a graça e caminhar na graça de Cristo, na verdade. Tranquilo? Beleza? Agora outra coisa, Deuteronômio, olha o que é que diz Deuteronômio, capítulo de número 4, capítulo 4, versículo 1. Presta atenção, isso é muito importante. Agora, Israel, não nações, não os povos, não gentios, mas Israel, ouça com atenção estes decretos e estatutos que lhe ensinarei. Ensinar quem? A Israel. Cumpram-nos para que vocês vivam, entrem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá e tomem posse dela. Olha só, a Israel cumpriu o quê? Os decretos e estatutos. Eles iriam cumprir a lei, a Israel. Preste atenção. Aí, versículo 2 diz: não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam os mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhes dou. Os mandamentos foi dado a quem? A Israel. Versículo 3. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez no incidente em Baal-peor. Ali o Senhor, seu Deus, destruiu todos aqueles que adoraram a Baal, o Deus de Peor. 4. Mas vocês que foram fiéis ao Senhor, seu Deus, estão hoje todos vivos. 5. Olha só. Vejam agora, eu lhes ensino estes decretos e estatutos. Eu, Deus, lhes ensino a quem? A Israel. Conforme me ordenou o Senhor, meu Deus. Eu lhes ensino estes decretos, né, e estatutos, conforme me ordenou o Senhor Deus. Moisés falando, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. 6. Obedeçam-lhe por completo e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem estes decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação. O 7. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus. Está próximo de nós sempre que o invocamos. O 8, agora olha o 8. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou. Certo? Então, conjunto de leis que foi dado a Israel. Tranquilo? Agora, capítulo 7... No capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 6 diz: vocês são um povo santo, que pertence ao Senhor seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor seu Deus os escolheu para serem sua propriedade especial. Olha, presta atenção aqui. É uma revelação muito grande. Existiam outros povos? Sim. Deus mandou que eles guardassem a lei? Não. Versículo 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Existiam outras nações? Pergunto. Sim. Deus se afeiçoou a elas? Não. Deus deu a lei a elas? Não. Deus mandou que elas guardassem sábado, que elas praticassem, apresentar criança, que elas fizessem voto, dessem o dízimo? Não. É isso que você tem que aprender. Este é o ensinamento nas Escrituras. Esta é a verdade que foi ocultada, que foi tirada, né? que não ensinaram a você nas escolinhas dominicais. Versículo 8. Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez a seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou com mão forte
da escravidão e da opressão de Faraó, rei do Egito. A única nação que, pelo menos que eu saiba, que Deus tirou do Egito foi Israel, né? O 9. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos os que amam, com que o amam, e obedece os seus mandamentos. 10. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Agora o 11. Assim, obedeçam, Israel, a todos esses mandamentos, decretos e estatutos que hoje lhes dou, ok? Então a Israel foi dado o quem? Os mandamentos, decretos e estatutos. E nesses mandamentos, nesses decretos e estatutos, estava lá o dízimo, o voto, apresentar a criança no templo. Foi dado a quem? A Israel e não mais a nenhuma outra nação. E nem a igreja. E tudo isto aqui findou na cruz. Tinha um prazo de validade. Você não sabia disso. Não foi ensinado a você na escolinha dominical, nem do 7º dia. Você vai ver isto aqui, ok? Então, é o segundo passo. A lei foi dada a Israel e mais a nenhuma outra nação. Isso na antiga aliança, até a cruz. Agora, vamos para o Salmo. Olha aqui o que diz o Salmo. Esses 2 versículos aqui. Salmo 147. Olha só. Salmo 147. Versículos 19 e 20. Presta atenção. Ele revelou sua palavra a Jacó, seus decretos e estatutos ao mundo todo. À igreja, aos gentios. Não. A quem? A Israel. 20. Agora o 20. Não fez o mesmo com nenhuma outra nação. Elas não conhecem seus estatutos. Louvado seja o Senhor. Ok? Nenhuma outra nação conhece, certo? Seus estatutos. Beleza? Tranquilo? Agora, então, nenhuma outra nação conhece. Nenhuma outra nação conhece seus estatutos. Também em Romanos, olha o que é que diz Romanos. Então, perceba aqui, olha, que o que diz é a Bíblia. Fique com a Bíblia, fique com as Escrituras. Não, você não foi chamado para cumprir os estatutos, os mandamentos. Segundo, que você que nós não estamos na antiga aliança. Primeiro, nós não estamos na antiga aliança. Segundo, você não nasceu em Israel. Terceiro, Jesus já cumpriu isso aqui. Quarto, está cravado na cruz. Já eu vou mostrar para vocês. Já isso aqui. Então são passos para o teu crescimento. Esse estudo, se você entender, ler direitinho, acompanhar, ver na tua Bíblia, escrever ali, você nunca mais será enganado pela religião. Nunca mais, seja ela evangélica, testemunha de Jeová, catolicismo romano, 7º dia, seja lá a religião que for. Você sim será guiado pelo Evangelho da Graça, pelas cartas de Paulo e pelo o Espírito de Cristo que habita em você. Agora, Romanos, olha o que diz Romanos. Vamos ver aqui Romanos. Deixa eu achar aqui Romanos. Aqui, Romanos capítulo 9 e o versículo de número 4. Para a gente fechar esse entendimento. Eles são o povo de Israel. Eles, os judeus, povo de Israel. Olha o que é que o texto já começa a falar aqui, a expressão. Povo de Israel. Escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Porque o filho verdadeiro de Deus foi Jesus. O filho nascido do Espírito Santo foi Jesus. Fora isso, tudo era criatura e também filhos escolhidos para serem filhos adotivos, assim como nós também.
ele lhes revelou a sua glória. Revelou a quem? A glória a Israel. Fez uma aliança com quem? Com Israel. Com eles lhe deu sua lei. A quem? A Israel. E o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. A quem? A Israel. Então a lei a Israel. Já aqui Romanos, Novo Testamento, nova aliança. Beleza? Tranquilo? Então Paulo aqui diz, esclarece, revela, não. Quem recebeu a lei na antiga aliança e quem deveria praticá-la? Israel, os judeus. Você entendeu? Nesta lei aqui, meu irmão, olha, nesta lei, vou reforçar aqui, existia tudo aquilo que a religião evangélica pratica nos dias de hoje, que é errado, que não é certo, que não é bíblico, certo? A religião evangélica que eu pratiquei, ensinava a praticar, hoje eu reconheço que eu errei, eu não tinha conhecimento, eu era um ignorante, que eu era cheio de véu, o véu da lei de Moisés, que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, depois você dá uma lidazinha lá sobre 2 Coríntios capítulo 3, você vai ver o que é Moisés, Jesus, lei, graça, Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, as duas glórias, você vai entender melhor, certo? Então a lei, está aqui, ó, ele deu sua lei a Israel. Então esta lei que foi cravada na cruz, ela continha, olha só o que a lei tinha, os mandamentos. A Páscoa, que é a ceia da religião evangélica, horrorosa, ridícula, pobre, mesquinha, que eles fazem isso, eles fazem provocando ao próprio Cristo, dizendo que Cristo está morto, né? Eles fazem um ritual pior. Irmão, isto é pecado. Eu vou falar o termo pecado que não existe, mas isto é um erro gravíssimo o que a religião evangélica pratica. As demais religiões também praticam, é a tal da Santa Ceia. Santa, que não existe santa, né? Ou seja, a Páscoa, que já foi feita por Cristo, consumada na cruz, agora Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, beleza? Então entenda isso, mas vamos voltar para cá. Então olha o que é que tinha nesta lei, que Jesus desmanchou ela na cruz. Tinha lá Páscoa, que é a ceia, tinha o dízimo, ungir com óleo, jejum, apresentar a criança no templo, o lava-pés, o voto, o sábado, batismo com água, ósculo santo e uma série de outras ordenanças e estatutos que estava na lei de Moisés, que não foi dada a nenhum gentio. Você está entendendo o que eu estou lhe falando? Você que está chegando agora na graça, você que está se alimentando, tomando os primeiros passos, ainda um mingauzinho, né? Aquele leitinho, né? Incontaminado, fraquinho, né? Que a gente chamava aqui o NAN, acho que é o NAN, né? O NAN 1, depois NAN 2, NAN 3, depois vai para o leite ninho, depois vai para o leite Itambé e assim vai. Está entendendo? Então esse primeiro leite é isso aqui, ó. A lei continha tudo isto aqui, todas estas ordenanças do dízimo, né, do jejum, e esta ordenança não foi dada a gentio. Você viu isso muito bem aqui, ó, o Salmo. Vou ler de novo para você, para ficar bem firmado. Olha o que diz o Salmo 147. Olha que grandeza aqui, ó. Salmo 147, versículo 20, olha só, ele diz aqui, ó: não fiz o mesmo com nenhuma outra nação, elas não conhecem seus estatutos. As outras nações, né, que eles chamam de pagãos ou gentios, não conhecem os estatutos de Deus. Está aqui, ó. Ele revelou sua palavra a Jacó e seus decretos e estatutos a Israel. Não revelou a mais nenhuma outra nação. Versículo 20, está aqui, ó. Ele, o 20,
não fez o mesmo, não revelou a sua lei, os estatutos, ou seja, ele não revelou a Páscoa, a ceia, o dízimo, ungir com óleo, jejum, apresentar criança no templo, o lava-pé, o voto, a guarda do sábado, batismo com água, ósculo santo e outras 613 preceitos e mandamentos. Ele não revelou a nenhuma outra nação. Tá claro? Ou não está claro? Elas não conhecem, as outras nações não conhecem seus estatutos. Beleza? Tranquilo? Então, está aqui. Este é um passo importante, meu irmão, minha irmã. Se você crê no que está escrito, né, no que foi revelado aqui para nós, é um caminho aberto da graça. Você vai ter paz, você vai ter sossego, você vai ter um crescimento abençoado, não será atrofiado o teu conhecimento. É isso que você precisa aprender. Eu estou falando para os recém-chegados, novos convertidos, a você que está ano-luz, amém. Continue crescendo na profundidade da graça do Cristo eterno. Agora, importante aqui, ó, olha o que eu vou lhe falar. Presta atenção nisto aqui, nisto que eu falei aqui. A lei, vou concluir agora, a lei não foi dada a gentios. Está aqui. Então esses mandamentos, meu irmão, do dízimo, do jejum, de lavar-pé, apresentar criança e os demais, não foi dada a gentio. Você viu aqui. Outra coisa, a lei tinha um tempo de validade. Esta lei aqui, ó, estes mandamentos, tinha um tempo de validade. Não foi dada a gentio, foi dada a Israel. Certo? Israel tinha que cumprir estes mandamentos, né? Embora que não os cumprisse, embora que ele não é salvo pela lei, mas pela graça de Cristo Jesus. A lei não a conseguiu aperfeiçoar ninguém, muito pelo contrário, servia para condenar, certo? Ela teve um prazo de validade. A lei foi até aqui, ó. Onde foi a lei? Foi até aqui. Vamos lá para Romanos. Romanos, capítulo de número 10. Romanos 10. Deixa eu ver aqui. Romanos 10, versículo 4. Olha o prazo de validade. Quando você compra uma mercadoria que vem num plástico, aí vem todas aquelas características, né, todas aquelas informações. As informações. Aí tem lá fabricado e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem assim, validade. Até hoje 5/6/2023. Isto é a validade. Assim foi a lei. Ela tinha um prazo de validade. Foi até aqui, ó. Porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê. Depois da cruz é fé. Antes da cruz é lei. Aprenda isso. Se você está antes da cruz, você pode praticar. Se você é judeu, você que é judeu, nasceu em Israel, na Judéia, em qualquer parte ali de Israel, do território de Israel, e você está antes da cruz, você é livre para praticar a lei que você quiser. Qualquer mandamento que você achar que deve praticar. Se não, se você é judeu, se você é gentio, certo? Não é judeu, e nasceu depois da cruz, você está em Cristo, no Cristo ressuscitado. Então você agora vive pela fé. E a fé no Cristo ressuscitado, no Cristo eterno. Entendeu isso aí? Isto é outro passo importante. Ou seja, a lei não foi dada a gentio. Salmo 147, versículo 19, 20. Romanos 9, 4. A lei tinha um tempo, um prazo de validade. A lei foi até Cristo. A lei acabou em Cristo. A lei morreu em Cristo. A lei terminou em Cristo.
A lei foi cravada e ficou lá na cruz de Cristo. Aí você me pergunta, irmão Van, e por que a religião evangélica ainda continua a praticar a lei? Por ignorância. Sabe por quê? Na verdade, uma boa parte por ignorância. Agora, outra parte é porque na lei está lá a lei do dízimo. Eles não podem dizer que a lei morreu na cruz, porque senão vão deixar de arrecadar dinheiro, de colher dinheiro, de acumular dinheiro. Somente isso, só o propósito que eles pregam a lei é do dízimo, é somente para encher os bolsos, a poupança, comprar carro novo, viajar e ter do bom e do melhor. Só isso, meu irmão, não passa disso. Desperta você, saia desse sistema religioso de lei, evangélico, catolicismo, testemunha de Jeová, sétimo dia e assim vai. Esse sistema religioso de lei não serve para você. É enganoso, é mentiroso, é falso. Este evangelho de lei nos dias de hoje é falso. Então, tá aqui, ó, para você, certo? A lei tinha um prazo de validade até Cristo, o fim da lei dos mandamentos, ou seja, o fim da Páscoa, o fim da ceia, o fim do dízimo, o fim ungir com óleo, o fim do jejum, o fim de apresentar a criança no templo, o fim do lava-pé, o fim do voto, o fim do sábado, o fim com batismo em água, o fim de óculos santo, terminou em Cristo. Foi até Cristo. De Cristo para frente é fé, crer no sacrifício de Cristo. Beleza? Outra coisa, Jesus aboliu e cravou na cruz. Então, a lei, olha o que você vai ver aqui, meu irmão. Isso é para você que está iniciando, que está chegando, para você que quer crescer na graça. Você precisa desses passozinhos, desses pontos fundamentais para o teu crescimento, para o teu conhecimento no Evangelho da Graça. Então, agora, Jesus, você vai ver que Jesus aboliu esta lei. Tudo isto aqui Jesus acabou. Veja aqui, ó, Efésios capítulo 2. Presta bem atenção no que você vai ver. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 12, que diz que naquele tempo estava sem Cristo, está falando para os gentios, não judeus, separados da comunidade de Israel. Olha só como eram os gentios. Separado de Israel, não tinha aliança, não tinha... Eles não eram amigos, eram inimigos, eram separados, estranhos às alianças, tanto a antiga como a nova, da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora o 13, mas agora em Cristo, na cruz, Cristo Jesus, vós que estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Agora olha o 14. Porque Ele é nossa paz, o qual de ambos os povos, gentios, judeus, gentios, fez a igreja, o corpo de Cristo, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Deixa eu colocar nessa tradução aqui para você ver que parede é esta aqui, ó. Aqui. Ok. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios. Olha só. Em um só povo, um só corpo, na igreja, uma só igreja. Ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Agora, olha o 15. Ele acabou com o sistema da lei. Deixa eu guardar isso aqui. Acabou ou não acabou? Ele acabou com o sistema da lei.
Está vendo aí? Ou seja, ele acabou com a Páscoa, com a ceia. Ele acabou com o dízimo, com com óleo, com o jejum, com apresentar a criança no templo. Não há mais necessário. É enganoso essa doutrina. É arcaica, é pré-histórica, é mosaica, é lei, é antes da cruz, meu irmão. É isso que você precisa aprender para poder crescer e não nos chamar de herege, de doutrina de demônio, falsa doutrina. Não, é bíblica, é verdade. Está estampada nas... Mas as escolinhas dominicais, sabatinais, Salão do Rei, não podem ensinar isso, porque se eles ensinarem que Cristo acabou com o sistema de lei, que é Páscoa, que é ungir com óleo, eles podem acabar com isso, ó. Páscoa, ungir com óleo, jejum, apresentar a criança no templo, o lava-pé, o voto, a guarda do sábado, o batismo com água, os ósculos santos, mas isso aqui ele não pode acabar. Dízimo. Está entendendo por que ele não acaba? Por causa do dízimo, meu irmão. Só isso. Se não tivesse dízimo, eles iam ensinar isso todo dia, toda noite, toda manhã, toda tarde, toda oração. Todas as manhãs de domingo, eles estavam ensinando isso aqui, ó. Jesus acabou com o sistema de lei. Jesus acabou com o jejum, com o sábado, com o dízimo. Jesus acabou isso aqui, ó, com seus mandamentos, sistema de lei, seus mandamentos e ordenanças, meu irmão. Acabou. Desperta, você que está dormindo no sono da religião, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade ou uma nova criatura, ou corpo, ou a igreja. Leia aqui direitinho. Deixa eu ver aqui, o 16 ele diz, assim que eu se reconciliou com Deus em um só corpo, por meio disso. Aqui, ó, olha o 16, deixa eu ler o 15 de novo, o 15, vou só ler. Ele acabou com o sistema da lei. Que sistema era esse? Com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si mesmo, desses dois grupos, uma nova humanidade ou uma nova criatura. 16. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Deixa eu ver se ele diz aqui. Aqui. Bom, então até aqui tá bom, certo? Até o 16. Então, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, formando a igreja. E, através da sua morte, eliminando a inimizade que havia entre ele, o quê? A lei. Então, eu vou deixar aqui para você ficar lendo aqui, ó. Ele acabou. Ele destruiu. Ele exterminou, ele deu fim. Por quê? Porque o fim da lei, Romanos 10:4, é Cristo. Então, isto aqui confirma Romanos, capítulo 9, versículo de número 4. Aqui, ó. Acabou aqui, ó. Guarda esta palavra. Acabou o quê? A lei dos mandamentos e ordenanças. Ele acabou com a lei do dízimo, de dar dízimo, de ungir, de jejuar, de fazer ceia, de fazer voto, do sábado, do batismo com água, do lava-pé, do voto e assim vai. Ele acabou. Por quê? Porque o fim disto aqui, tudo isso foi aqui, ó, Romanos 10, versículo 4, que diz, ó, vou colocar nesta aqui, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Agora, outra coisa, a lei não foi dada a gentil. Salmo 147, versículo 19 e 20, Romanos 9:4. A lei tinha um tempo de validade. Está aqui, ó. Jesus aboliu e cravou a lei na cruz. Eu já li Efésios, agora vou ler Colossenses. Olha só o que diz Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 11, versículo 11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Ao 12,
sepultados com ele no batismo da sua morte, não de água, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitou dentre os mortos. Cristo ressuscita também toda a sua igreja. Foi ressuscitada. Certo? 13. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Agora, o 14, havendo riscado, presta atenção aqui agora, você que está chegando na graça, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, né? A qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Deixa eu tomar uma aguinha, água abençoada, a água abençoada de Cabedelo. Amém, irmão Valdemir? Aí da Bahia, glória a Deus. Então, olha só, olha essa versão abençoada aqui. Deixa eu voltar para essa versão aqui, para você entender. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Ele tirou, ele o que? Cancelou registro de acusações, a lei que acusava os judeus. Os judeus pecavam por causa disso aqui, ó. Então ele fazia uma coisa ou deixava de fazer, a lei ia lá e acusava. Pecou. Então Jesus cancelou esses mandamentos, essas ordenanças, ok? Que acusava. Então cancelou e tirou. Ele diz, desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Então Jesus aqui em sua cruz cancelou, deixa eu ver aqui essa tradução aqui, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. A religião evangélica foi lá, tirou os mandamentos que Jesus cravou na cruz. Que mandamentos foram esses que estavam lá na cruz? Páscoa, ceia, dízimo, ungir com óleo, jejum, apresentar criança no templo, lavar pé, voto, guarda do sábado, batismo com água, ósculo santo, ungir com óleo, que estava na cruz lá. A religião evangélica foi lá, tomou para si, disse não vou aceitar o sacrifício de Jesus e eu mesmo quero praticar as ordenanças da lei para me justificar. É isso, não é? Foi isso ou não foi que aconteceu? Foi sim. Então, tá aqui, ó, a lei não foi dada a gentios, a lei tinha um tempo de validade, Romanos 10, 4, Jesus aboliu a lei, e outra coisa aqui, ó, ainda tem mais, Romanos 7, e outra coisa, quem está no Cristo ressuscitado, morreu para a lei. Aí é que está a questão, meu irmão. Por que os evangélicos praticam a lei? Porque não conhecem o Cristo ressuscitado. Por que os evangélicos praticam a lei? Porque estão mortos. Os evangélicos estão mortos sem conhecimento da verdade, não acreditam. Os evangélicos, doutores, não acreditam que a lei Jesus cravou na cruz. Eles vão fazer o maior embalo, o maior rodeio, eles fazem a maior enrolada para querer distorcer isto aqui. Agora, quem está no Cristo ressuscitado, morre ou morreu para a lei. Romanos, olha o que diz Romanos. Capítulo 7, para a gente fechar aqui. Capítulo 7, versículo 4. Olha o que diz. Assim também, vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei. Morreu ou não morreu? Morreu. Morreu com Cristo? Ressuscitou a nova criatura? Vós, meu irmão, morreste quanto à lei.
mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, não mais o Nazareno. Não, quem pertenceu a Jesus Nazareno foram os judeus guardadores da lei. Os ressuscitados pertencem a nova criatura pertence ao Jesus ressuscitado e vivem pela graça de Cristo Jesus. A lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquem para Deus. Ou seja, pertencemos a quem agora? Ao Jesus ressuscitado. Talvez você que está chegando nunca ouviu falar sobre isto. Eu pensei, irmão, que Jesus foi batizado, eu também tinha que ser batizado. Jesus Senhor, eu pensei que tinha, mas ali foi o Jesus de Nazaré, para cumprir a lei. Nós não pertencemos ao Jesus de Nazaré. Quem pertenceu ao Jesus de Nazaré foram os judeus antes da cruz, até a cruz. Nós pertencemos a esse aqui, ó. Preste bem, olha aqui, ó. Para pertencerdes a outro. A quem? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ao Espírito, ao Eterno, né? E a Vé, ou Jeová, ao Espírito de Cristo, ou ao próprio Cristo ressuscitado. Agora, ainda o versículo 6, ele diz, olha o versículo 6. Mas agora, fomos libertos da lei. Fomos ou não fomos? Você foi liberto da Páscoa, da ceia, do dízimo, do jejum, ungir com óleo, apresentar a criança do templo, do lava-pé, do voto, da guarda do sábado, do batismo com água, do ósculo santo. Você foi liberto, porque você não pertence ao Jesus de Nazaré. Você não é judeu, você não nasceu antes da cruz, você nasceu já depois da cruz, com Cristo ressuscitado. Você pertence ao outro, ao Cristo, ao poderoso, ao eterno, aquele que te deu a graça, que fez a nova aliança, o novo pacto, no sangue dele. Você pertence a ele, ao Cristo ressuscitado. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava. O que é que nos aprisionava? A lei. Aprisionava quem? Aos judeus, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita, a lei dos mandamentos, a lei das ordenanças, né? A lei de praticar tudo isto aqui que eu falei. Amém? Louvado seja Deus, bendito seja Deus, glorificado seja o nosso Deus, o Deus de toda graça, que revela aos seus pequeninos. Então, a partir de hoje, a partir desses 2 vídeos, você que está chegando neste canal e quer crescer na graça, que gerou em você grandes dúvidas na religião evangélica, testemunha de Jeová, e do 7º dia, e você quer ter um encontro com a graça, assista esses vídeos, manda esses vídeos. Esses são os passos fundamentais para você ter um crescimento abençoado no Evangelho da graça de Cristo Jesus. A lei não foi dada a gentios. A lei tinha um prazo de validade. Jesus aboliu e cravou a lei na cruz. Quem está no Cristo ressuscitado morreu para a lei. Amém? Sou seu irmão Van. Ajuda aí este canal a crescer. Aperta aí, ó. Assim que acender aí o canal, você aperta, dá o like aí, compartilha com força, mas assim que terminou a leitura, se inscreva neste canal, dá uma força. Nos próximos vídeos, a irmã Luciana vai estar aqui para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos na graça, no conhecimento, no amadurecimento e prosperando você para a glória dele em Cristo Jesus, no Cristo ressuscitado. Amém? Paz de Cristo a todos.